eu queria ouvir umas histórias do senhor enquanto vereador. Como é que foi a sua campanha para vereador? Certamente você teve muito apoio financeiro, não foi assim? Rede social, pessoal te ajudando, aquela galera toda. E é importante, antes de cortar, antes de você mencionar como é que foi a sua carreira, é importante mencionar isso, porque as pessoas têm dúvida, né, Eduardo? Que como é que eu faço para entrar na política, como é que eu faço para me tornar liderança se eu não tenho recurso? Eu acho que ele vai dar uma pequena aula de como funciona isso para os senhores que estão assistindo essa live. Vai dar um expose aí, presidente. Olha, a minha eleição para vereador foi uma corrente. Então, eu devo gratidão a muitas pessoas. Uma pessoa que eu sempre cito, né, é o já falecido Dr. Egas Moniz de Aragão Dacker. Eu lembro que 2 colegas de R2 de artilharia me levaram para conversar com ele como ele poderia me ajudar na campanha. Porque eu tinha acabado de ser arquivado um processo meu no STM, deixo claro, arquivado no Superior Tribunal Militar, e não tinha condições mínimas de fazer uma campanha. E me levou para o Dr. Egas. Eu lembro que ele puxou uma revista Veja, né? Ele estava deitado, tinha algum problema, se recuperando de alguma coisa, e mostrou a matéria da seção Ponto de Vista da Veja de setembro de 86. E ele falou: essa revista está comigo aqui porque você vai ser presidente um dia. Hoje eu mantenho contato com a família, que é o Marcelo Caparelli, tá? Um advogado, uma pessoa fantástica, eternamente sou apaixonado por ele, deu uma gratidão muito grande ao pai dele. Ele era jovem naquela época, também me ajudou. E o Egas me emprestou uma máquina de xerox. E eu contava, né? Tirava 7 xerox por minuto. Então eu fazia eram santinhos, né? De 4 linhas por 7. Então, cada página, 28 santinhos. E eu cortava, botava o esparadrapo no dedo, com uma régua, e cortava no chão os santinhos, pequenininho. Eu fardado, meu número, Bolsonaro, 17682, era Partido Democrata Cristão. Embaixo botava: a crise é de homens. E panfletava. Pegava o trem, eu mais com o Lino Negão, e mais também um tal de Edson, vulgo, tinha um apelido lá que não vou falar. Não vou falar que eu fiz o meu barra pesado aqui, o cabra da peste, né? A gente panfletava, entrava na Central do Brasil no trem, ia até basicamente ali a Santa Cruz, de vez em quando em direção a Japeri e voltava, não ia até lá. Fazíamos também de moto, de madrugada, parava num ponto de ônibus, né? E tinha um, chamava Santão, era a minha cara, da revista Veja, xerox, preto e branco, também com Santão, porque era maior um pouquinho, né? Porque era grande, né? E eu passava cola de farinha de trigo atrás e no ônibus pregava atrás do ônibus. Muitas vezes também ali na ponte Rio-Niterói, Ilha de Moncangueiro, simulava um pane no meu carro e ficava panfletando no horário que o pessoal saía das unidades. Também ia de moto lá na região de Campo Grande, o pessoal de conjuntos habitacionais, de praça, de sargentos de marinha especial, panfletava o pessoal que via para cá. Panfletava também os conjuntos habitacionais, como 6 de Novembro, a Gonzaga Basso 209, em Campo Grande, vários conjuntos. E eu lembro, com a ajuda de mais 2 outras pessoas, foram em torno de 10 mil cartas que nós fizemos o destinatório de próprio punho. Era um militar da reserva e pensionista. Não tinha, praticamente não existia, naquela época, a impressão de etiqueta, e custava caro. E a impressão era uma esfera também, não tinha condições. Então, praticamente 10 mil cartas de próprio punho mandamos também. Também, quando ia em pátios aqui de supermercados, eu olhava o carro que tinha plástico de comandos, forças especiais, paraquedista, 9ª Brigada, o da Polícia Militar. Hoje não tem mais isso, né? É complicado o cara botar o plástico que está no batalhão tal, servir, não existe mais isso. E panfletava o para-brisa desse carro apenas. Por que desse carro? Porque eu não podia panfletar todos os para-brisa. E depois que me elegi, não tinha recurso para mandar correspondência para esse cadastro nosso, que era bastante grande. Então, tinha um mapa, por exemplo, de regiões muito densamente habitadas, como Copacabana. Fazia em umas ruas e você, então, entregava, em média, 400 cartas em poucas horas. Então, o custo era 0 e atualizava o cadastro também. E todo dia também, quando estava no Rio ou lá em Brasília, nesse cadastro nós fomos atualizando, né?
a gente pegava ali 8, 9 ou 10 pessoas que faziam aniversário naquele dia e ligava. As pessoas desejavam feliz aniversário e trocavam uma ideia, onde estava apertando o calo com essas pessoas. Também, quando pegava o obituário em jornais, né? O Jornal O Globo tinha um obituário, geralmente era lá, e quando morria um cara, um militar, por exemplo, ele deixava a família, né? Lógico. E ali estava escrito, né? Fulana de tal, esposa, tal. Daí eu ia atrás do cadastro, endereço dessa pessoa. E ela passava a ser uma potencial eleitora nossa. Por que isso? O cara fala, por que militar? O que eu vejo aqui na política, pessoal? Você tem que saber um pouco de tudo e muito de pouco para você começar. Então eu tinha, o que era muito de pouco? Era a questão das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Polícia Militar, Bombeiro. E um pouco de muito. É a leitura diária, é conhecer o Brasil, conhecer seu estado. Tá? E você vê certos nomes que tiveram sucesso no tocante a conseguir eleições no Brasil. Por exemplo, a Rita Camata. Ela era especialista aí no ECA. Eu sou contra muita coisa desse ECA aí, mas ela defendia o ECA, então se consolidava em cima disso. Outros também defendiam a questão de animais, né? O cara defendia lá o cachorrinho, o gatinho. A proposta tinha realmente um apelo da sociedade, e ele, para ser vereador, deputado estadual, e ajudava muito a ser federal também, nessas questões. Então, esse é o trabalho que a gente fazia. Não tinha mídias sociais, o telefone custava caro, o telefone celular era uma fortuna, e o telefone custava caro, porque uma linha telefônica custava na ordem de 3, 4, 5 mil dólares aqui no Brasil. Depois que foi privatizada, isso melhorou e chegamos a isso daqui. Então, isso aqui é produto do capitalismo. E deixo claro uma coisa, quando eu era mais jovem, eu era estatizante. E com o tempo foi mudando até que o Paulo Guedes me converteu completamente ao capitalismo. Então, o Paulo Guedes me converteu ao capitalismo, que deu certo em nosso governo. Se não tivesse tomado todas aquelas medidas em 2019, não teríamos resistido 20 e 21 com aquela política que países sérios já divulgam, né? Completamente equivocada, conhecida como fica em casa, a economia a gente vê depois.